Ei meninas, tudo bem com vocês? Eu vim aqui dividir com vocês uma coisa que aconteceu comigo ontem. Ontem eu fui à missa, na hora que eu voltei eu assisti minha novela, que agora tem gente aqui que odiava novela, agora ama, né? Após assistir a novela eu ia dormir, só que procurando algo, um título de um filme, Querido Menino. Eu falei assim, gente, eu vou assistir, deve ser muito bom, né? Porque deve falar de uma criança que teve alguma doença séria, né? E era verdadeiro, né? O filme. E tá, comecei a assistir. Numa das primeiras cenas, Não, antes de eu falar essa primeira cena, eu vou explicar. Acho que todas que estão aí no grupo também sabem o que eu passei com meu filho mais velho, né? Então, uma das primeiras fases do filme foi o filho usando uma maconha. Então, eu já sabia que ia falar sobre drogas. Mas só que ao lado estava o pai, né? E o pai, ele não era usuário de drogas, mas o pai já tinha usado drogas, né? E o pai alertou, porque para o pai mesmo ter errado, o pai alertou que a maconha era um pulo para qualquer outras drogas, até as sintéticas, né? Mas o filho cada dia piorando, né? Depois que ele era um menino tinha muita vida quando criança, o pai sempre muito presente, o pai era uma mãe para ele. Só que no decorrer ele começou a ir para dentro do quarto, né? Escurecer o quarto, fazer aquela série de coisas que muitos adolescentes fazem, né? E aí o pai começou a observar e viu que ele estava no caminho mais difícil já na droga. E resolveram a internação. Não foi uma vez, não foi duas, não foi três. A minha foi 4 vezes. E no final, numa última internação, ele tinha um monitor. E esse monitor, ele era uma pessoa que acompanhava ele, criava coisas para ele fazer, para ele não sentir a falta da droga, porque ele chegou às drogas sintéticas, que elas são muito agressivas, né? Porque ela afeta tanto o cérebro que a pessoa realmente tem um retardo mental muito grave. O pai, nessa correria, ele começou a estudar sobre as drogas. Começou a estudar a droga que o filho mais tinha vínculo. E eu me vi muito naquele filme. Em todos os passos da internação, em todos os passos de procurar saber o que faz com o cérebro da criança, do adolescente, o que faz com a família, esse caminho a percorrer, sabe? E assim, eu fiquei vidrada, como era tão parecido com a minha vida que eu vivia, né? O pai, aí tinha esse acompanhante dele que fazia ele andar de bicicleta, eles andavam juntos, eles brincavam muito, ele era muito agarrado a ele, né? Esse acompanhante dele fazia ele muito feliz, né? Nessa passagem do uso da droga. E um dia em uma hora o pai perguntou para uma diretora de um dos lugares que internou o filho, qual que era o retorno dele ficar sóbrio. Ela falou, chega até de 85%. E de dar errado? 25%. Tá, ele foi para casa. Depois de 2 dias, mais ou menos, ligou para ele que o filho dele tinha fugido. Falou, por que meu filho fugiu? Eu internei, eu tô pagando a internação. Aí ela falou, não, eles têm a livre, eles podem sair e entrar a hora que eles quiserem. Aqui não é uma internação que eu obrigo a ficar aqui. E outra coisa, a recaída faz parte do tratamento.
Mas a gente não entende dessa forma, né? Tá. Depois de 2 dias o filho apareceu, ficou mais um pouco, o filho decidiu não mais tratamento de clínica, como o meu também desistiu na 4ª vez, falou que nunca mais ia ser internado. E ele ficou pouco tempo sóbrio, esse rapaz. Logo depois, ele voltou para as drogas. E quando volta para as drogas, volta bem pior, né? O retorno é horrível. E ele foi, no fim, ele foi a última possibilidade de morte, porque ele usou tudo e muito forte, né? E o que acontece? A mãe, ela não era presente. A mãe apareceu no filme já quase no final. E a decisão foi o pai, esse filho, ir morar com a mãe. Só que a mãe não sabia lidar com aquilo e ele realmente continuou nessa vida dele. Aí esse filho um dia, ele era para estar passando o final de semana com o pai e ele foi para lá, mas ele foi para lá para roubar a casa do pai. E o pai pegou ele, os irmãozinhos gêmeos dele, viu ele bem longe. O pai, o fulano tá ali. Tá não, meu filho, tá assim. Aí que ele foi ver que ele quebrou vasilha, quebrou as coisas e o filho tava realmente querendo roubar. Tá. Nesse ponto até a mulher dele ficou muito chateada, pegou o carro e foi atrás dele, mas desistiu. Aí, num determinado momento, né, o filho tá na rua, o filho tá mesmo cabeça toda enfiada lá no buraco, o filho liga pedindo, pelo amor de Deus, ajuda, me socorre. Eu preciso de ajuda, eu preciso que você me ajude, eu preciso da minha casa, pai, eu preciso de voltar a ser o que eu era. O pai falou com ele assim, eu não vou te ajudar mais. Eu prometo, pai, eu prometo que eu vou fazer. Não, mas eu não vou fazer mais. Ô pai, pelo amor de Deus, só quero voltar para minha realidade. Ô pai, a realidade sua agora é você procurar o seu caminho. Eu cansei. Eu te amo. Um beijo. E desligou o telefone. A ex-mulher dele ligou muito, não sei se é a ex-mulher ou a mãe do menino, né? Ligou muito nervosa. Ela tava chorando muito, ela tava passando pros inícios, os primeiros passos, né, do sofrimento que a gente passa quando descobre o filho na lama. E ela falava pro pai dele, me ajuda, eu preciso de ajuda, eu vou ajudar ele, mas eu preciso que alguém me ajude. Eu preciso que alguém me oriente. Eu preciso que alguém faça alguma coisa por mim. E ele falou assim, eu não vou fazer mais nada. Gente, esse pai foi além. Esse pai, ele chegou a usar uma droga sintética que o filho mais consumia para ele ver o que o filho sentia. Ele chegou aí em médicos, para os médicos explicarem para ele o que ocorre no cérebro desses usuários. Ele foi no fundo de tudo que a gente realmente procura pra gente achar uma resposta, né? Que a gente busca uma resposta para isso. E a resposta, ela é muito simples. Tem pessoas que têm a predisposição, né? A predisposição pro vício. Sendo álcool, sendo cigarro, sendo drogas, a gente tem a predisposição para aquilo, né? Tem muita gente que sabe que eu fumei durante muitos anos, né? Foi uma opção minha parar. Não sinto falta nenhuma, mas eu era dependente química, eu dependia do cigarro, sim, né? Então, assim, realmente, gente, a gente morre, esse pai morreu. Esse pai chegou ao extremo, e eu me lembro que eu cheguei como ele chegou. Então o filme me identifica muito.
E o filme me diz, a identificação do filme me diz que todo mundo passa por aqueles mesmos momentos. Dos questionamentos, se foi eu que fiz, dos questionamentos, por que entrou, dos questionamentos, por que faz isso, acaba com o vínculo familiar, né? É tantas perguntas que a gente tem, mesmo tendo passado ou passando, que ontem eu tive a certeza que tudo que eu passei, todo mundo passa igual. Não tem diferença nenhuma. Nenhuma. Todo o passo a passo é o mesmo, né? E que realmente a gente, quanto pai, a gente morre, né? Porque a gente não quer nenhum filho nessa posição. Porque a gente sabe, depois que a gente aprofunda nessa área, a gente sabe que o filho, ele se torna um estranho dentro do vínculo familiar. Por quê? Porque a droga, ela causa isso. Ela causa que o viciado, ele se torna uma pessoa à parte, né? Porque ele não tem um vínculo de conversa agradável, ele não tem um vínculo de chegar, de se colocar como uma pessoa normal. Realmente não tem. Porque a vida que vive o viciado é uma vida muito à parte da vida familiar, né? Não tem nenhum vínculo de amor, de carinho, de afeto, muito pelo contrário, né? É uma vida muito dolorida, muito sofrida, né? Porque são tratados maus, eles são obrigados a roubar, para usar droga, prostituir, tem tanta coisa que acontece que realmente não cabe na vida familiar. E o mais interessante, mesmo depois, o usuário de drogas, mesmo depois de estar limpo por algum período, porque a gente sabe que a recaída dela é real mesmo, ele também não consegue conviver na família. Ele também não consegue conviver. Por quê? Porque ele tem definido algumas coisas na vida dele que não cabe mais a inserção no âmbito familiar que ele estava inserida quando era criança e adolescente, né? É o que a gente fala, a família dele será a próxima família que ele constituir, né? Porque a família anterior, ele já não aceita mais aquele formato, né? Porque a gente tem um formato familiar, né? Na casa da gente, os filhos têm que respeitar algumas coisas, né? Eles têm que acompanhar o ritmo da casa, o ritmo da família, né? Mas, gente, assim, eu participo do Amor Exigente, tem algumas amigas minhas aí no grupo também, minhas companheiras de luta. Mas, assim, o filme é Querido Menino. Quem puder assistir, assista. Quem estiver passando por essa dificuldade, assista, né? Porque ali fala tudo que a gente precisa saber, né? Depois que eu passei por isso tudo, eu me pergunto por quê? Por que eu sofri tanto? Por que eu cheguei? Meu filho chegou no fundo do poço, eu cheguei primeiro do que ele. Por que eu perdi tanto tempo? Por que eu sofri tanto? Né? Mas ontem eu descobri que é porque é um ser humano que saiu de mim, é um ser humano que fez parte da minha vida. E não é isso que eu queria para ele, nunca. Eu trabalhei muito para proporcionar uma boa vida, que eles tivessem uma vida digna, né? Porque eu fui mãe muito cedo, mãe solteira, então eu sempre lutei muito, fui ausente, sim, como muitos pais são ausentes. Hoje eu sou mais presente. Eu brinco que o que os meus gêmeos tiveram, os meus pequenos nunca teve. Em termos de roupa, sapato, sair, meus pequenos não têm. Mas, em compensação, os meus pequenos estão tendo a mim. Hoje eu estou em casa, né? Eu faço tratamento, estou em casa. Então, eles estão tendo o quê? Eu presente. E eu descobri que o eu presente é muito importante. Muito importante.
Então tá, gente, um beijo pra vocês. Tchau.